Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Ministro do Ambiente, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sr. Ministro, a construção de um armazém de resíduos nucleares em Almaraz, o subsequente prolongamento da vida útil daquela central e a forma como o Governo se tem comportado nesta matéria é digno de uma novela dramática. Têm sido tantos e tantos episódios, e episódios tão estranhos, que nós já percebemos que esta novela não vai acabar bem. Vai acabar, como se antevê, com o Governo português, perante um facto consumado, a dar o seu aval à prorrogação do ciclo de vida da central nuclear de Almaraz pelo número de anos que as empresas de energia espanhola assim o quiserem. É o que está exatamente a acontecer com a construção do ATI, ou seja, do armazém temporário individualizado. Todos, Sr. Ministro, todos, Parlamento, associações ambientalistas, chamaram a atenção, continuam a chamar a atenção que o prolongamento da vida da central é que é o verdadeiro problema. O principal problema é o prolongamento da vida útil da central. E é esse que está por detrás, nem mais nem menos que a construção do dito ATI. Sr. Ministro, ninguém mesmo acreditaria que se faria um investimento desta grandeza para durar apenas 2 ou 3 anos. Nós sabemos, ficámos a saber no final da audiência com o grupo técnico nomeado pelo Governo para apreciar esta questão, que a vida útil daquele armazém é no mínimo de 30 e poderá chegar mesmo aos 50 anos. Sr. Ministro, esta novela dura há mais de um ano. Recordo que o Governo foi alertado para este problema em fevereiro de 2016, na sequência de 2 avarias nos motores das bombas de refrigeração da central, reportadas pelo Conselho Nuclear de Segurança, o que levou o PSD à época a propor a criação de uma comissão interparlamentar luso-espanhola para acompanhar este assunto. Em abril, Sr. Ministro, em abril de 2016, o Parlamento, na sequência de várias propostas de resolução apresentadas por todas as forças políticas, aprovou a resolução 107/2016, de 15 de junho, que recomenda ao Governo português que intervenha junto do Governo espanhol e das instituições europeias no sentido de proceder ao encerramento da central nuclear de Almaraz. E o que é que o Governo fez de relevante, Sr. Ministro? O que é que o Governo fez de relevante na sequência desta resolução e das chamadas de atenção? Não fez nada, Sr. Ministro. Não fez nada. O Governo não fez nada. O Sr. Ministro do Ambiente chegou mesmo a afirmar que nada estava a fazer para proceder ao encerramento da central nuclear de Almaraz. Recorda-se, Sr. Ministro? Recorda-se. Sr. Ministro, nós não podemos desprezar, e é isto que o Governo tem feito, nós não podemos desprezar o risco que esta central representa para os portugueses. Ainda hoje tomamos conhecimento de um estudo, de uma simulação feita pelo Exército Português no ano 2010, segundo o qual 800.000 pessoas podem ser afetadas pela radioatividade caso ocorra um grave acidente nuclear naquela central nuclear. Sr. Ministro, só no final, repare bem, só no final de 2016, quando soaram todas as campainhas com o anúncio por parte do Governo espanhol da construção de um ATI e que era preciso fazer alguma coisa, é que o Governo agiu. Mas o que é que fez o Governo nessa altura, Sr. Ministro? O que é que o Governo fez? Olha, escondeu-se atrás de uma queixa da Comissão Europeia que logo de seguida retirou. Fez um pseudo-acordo para ganhar tempo e apaziguar a opinião pública. Criou um grupo de trabalho que é sempre a melhor forma de lavar as mãos. E no final do dia, o que é que nós temos, Sr. Ministro? No final do dia, nós temos uma mão cheia de nada. Repare, Sr. Ministro, o ponto de chegada é pior do que o ponto de partida. O ponto de chegada é pior do que o ponto de partida. E o ponto de chegada é que o aterro vai ser construído com o beneplácito do Governo português. E se o Governo, Sr. Ministro, e se o Governo continuar neste registro e neste faz de conta, a central nuclear de Almaraz continuará a produzir no mínimo até 2040. Isto é, completando 60 anos de vida útil.
Sr. Ministro, esta questão que estamos aqui a discutir tem várias dimensões. Tem uma dimensão jurídica, tem uma dimensão técnica, tem uma dimensão económica, tem uma dimensão diplomática e tem uma dimensão política. Mas até agora o Governo demitiu-se de cumprir o seu papel e a sua missão política. A sua função era, de facto, nesta dimensão, era defender os interesses de Portugal e dos portugueses e não render-se aos interesses do setor energético e das empresas energéticas espanholas. O Sr. Ministro não esteve à altura das suas responsabilidades políticas. O Sr. Ministro no Governo não é um técnico, é um político. Tem de agir politicamente, tem de agir diplomaticamente. E neste momento o Sr. Ministro exige que atue rapidamente para evitar que seja prorrogado o prazo de vida da central nuclear de Almaraz para além de 2020. Sr. Ministro, temos no final deste mês, vou terminar, Sr. Presidente, a Cimeira Ibérica, onde, repare bem, a diplomacia toma lugar aos técnicos e a política se joga no plano bilateral. É uma oportunidade que o governo português dispõe de mostrar aos portugueses de que lado está. É bom que não a desperdice. Recordo, Sr. Ministro, que foi aprovado por este Parlamento uma resolução proposta pelo PSD a recomendar ao Governo que coloque esta questão na referida Cimeira. E vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Devo dizer também, e acrescentar, que o PSD levará este tema no próximo fim de semana ao Fórum Ibérico Interparlamentar, como sabe, antecede a Cimeira Ibérica. Sr. Ministro, termino a minha intervenção com duas perguntas. Qual é, afinal, o plano do Governo português para que a central de Almaraz encerre definitivamente no ano 2020? Vai ou não o Governo colocar em cima da mesa da Cimeira Ibérica esta questão, conforme recomendação da... Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge.